Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estava com saudade? Bem-vindos à nossa aula 6 do nosso curso de Gestão de Academias. E hoje é uma aula bem especial, é a nossa última aula desse curso e é uma aula bem especial que a gente vai falar de gestão de equipe. A gente vai falar um pouquinho de pessoas e quem é a nossa equipe, né? E espero que, já adiantando, que esse curso tenha sido produtivo para você até agora e eu espero também que essa aula seja tão produtiva quanto as últimas. Espero que eu possa ter te ajudado com suas dúvidas e ajudado a melhorar seu faturamento, seus lucros, conseguir mais clientes e melhorar toda a organização e a gestão da sua academia. E lembre-se que sempre eu estou aberto aqui a perguntas, a questionamentos no meu WhatsApp e sempre disposto a ajudar vocês também qualquer dúvida que tiver em relação à gestão da sua academia. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos falar um pouco de gestão de equipe. E aí eu quero falar para vocês quem é a equipe de vocês. Muitas pessoas acham que a equipe é os funcionários e ponto. E talvez funcionários e mais os donos, né? A gente que é os donos, os gerentes, todos os proprietários junto com os coordenadores. Mas a equipe não é só isso, né? A equipe ela é composta pelo que a gente chama de stakeholders. Opa, aqui é um R. Stakeholders. Quem são os stakeholders ou stakeholders, né? Da nossa equipe? A nossa equipe é composta por 4 stakeholders ou stakeholders, que são os nossos funcionários, sim, que a gente sempre imagina, os nossos clientes, que é algo muito importante, inclusive, tá? Os nossos parceiros e também os nossos fornecedores. E aí eu vou falar com vocês qual é a importância, e aí até ficou descido aqui, mas tudo bem. Eu vou falar com vocês qual é a importância de cada um desses stakeholders. Qual a importância e o que a gente tem que fazer com cada um deles. Como a gente tem que tratar, como a gente tem que cuidar de cada um deles, tá? O primeiro que eu vou começar com vocês, e talvez é o mais importante para você que tem ou pretende abrir uma academia ou um estúdio, são os funcionários. Os funcionários é algo assim bastante, vamos dizer assim, complicado e ao mesmo tempo bastante sensível de se trabalhar com eles. Porque o primeiro ponto que a gente tem que pensar e que a gente tem que analisar, que é extremamente importante, e eu vou mandar para vocês um link de como fazer isso, é analisar o perfil comportamental desses funcionários. O que é perfil comportamental? Tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são menos, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais zen, mais de boa, tem pessoas que já querem tudo na hora, tem pessoas que são mais calmas e existem tipos de pessoas. Eu vou mandar para vocês um link que é um teste bem rapidinho, a pessoa demora aí pelo menos uns 3 minutos, no máximo 4 minutos, para fazer esse teste e eu vou pedir para você encaminhar no grupo de WhatsApp da sua academia. E aí você vai encaminhar e falar, por favor, preencham isso aí e mandem um resultado para a gente. Pode mandar no particular ou mesmo no grupo. E é um teste que ele vê as 16 diferentes personalidades. E você sabendo a diferente personalidade do seu funcionário, você sabe que um funcionário você vai tratar de uma forma, outro funcionário de outra forma e assim sucessivamente. Inclusive nesse teste os resultados ele mostra como é cada funcionário, o que cada um gosta, o que cada pessoa gosta, e aí você vai tentar tratar e educá-la e tentar fazer, vamos dizer assim, o que vai fazer essa pessoa se sentir bem, beleza? Então esse é o primeiro ponto que a gente fala dos funcionários. Outro ponto que é importante a gente entender de funcionários é que os funcionários eles não estão na academia só por dinheiro. A gente imagina que eu vou fazer o funcionário feliz ou eu vou deixar esse funcionário motivado, enganjado, que a gente chama, só dando dinheiro. Ah, mas eu não consigo pagar mais, então eu não vou conseguir motivar ele mais. Não. O dinheiro, sim, o cara precisa pagar as contas,
a pessoa ela precisa do dinheiro e o dinheiro é uma parte de motivação, mas não é só isso que motiva o seu funcionário. O que mais motiva o funcionário? É agradecimentos. Você agradece eles pelo trabalho, você agradece por algo que eles fizeram que foi muito bem, você agradece, você fala obrigado por eles estarem fazendo um bom trabalho. Quando um aluno ou alguma pessoa elogia eles, você vai lá e distribui esse elogio para ele, talvez fala isso na frente de todo mundo, manda no grupo de WhatsApp. Ó, gente, parabéns lá pro seu, sei lá, pro Sérgio, que ele fez algo bom e elogiaram ele e tudo mais. Então elogie na frente das pessoas. O elogio, isso é extremamente importante que você faça. E o elogio tem que vir de cima, tem que vir do coordenador, tem que vir do gestor, do dono. Porque isso vai ter um crescimento para o funcionário. Outros pontos também que são importantes é a gente trabalhar também com bônus. Então, dar bônus para os seus funcionários, trabalhar com metas. Você tem meta na sua academia? Uma meta, por exemplo, gente, hoje a gente está com, sei lá, 200 alunos. Se a gente conseguir atingir 250 alunos, eu vou pagar um jantar para vocês. A gente vai, sei lá, no espetinho, vai lá na pizzaria e eu pago tudo. Bebida, comida, e a gente vai confraternizar. Inclusive, a confraternização também é um ponto importante. Faça isso de vez em quando, pelo menos a cada 3 ou 4 meses na sua academia. É importante ter confraternização, que seja na sua casa, que seja numa chácara alugada, que seja numa pizzaria, numa churrascaria ou algo desse gênero. Então faça confraternizações. Outro ponto importante também, que isso aumenta o engajamento e também aumenta vamos dizer assim, o gosto desse funcionário trabalhar com você, ele fica com mais vontade de trabalhar com você, é fazer viagens. Então faça viagem, eu sugiro pelo menos uma viagem por ano. Né? A gente tem parques, por exemplo, aqui perto tem o Wood Park, tem o Beto Carreiro, vai pra praia, sei lá, tem esses parques, tem lugares turísticos, cachoeiras e etc. Faça viagens nesse formato para unir tudo isso, une a equipe, porque no final das contas uma equipe unida é o que mais vale. Porque se você for pensar em cada funcionário trabalhando isoladamente, isso pode prejudicar todo o sistema. Um funcionário monta um treino de um jeito, o outro monta de outro. Um atende de um jeito, o outro atende de outro. Lógico, a gente sabe que existem as diferenças entre as pessoas. Um é mais explosivo, outro menos, etc. Mas a sequência, o planejamento, a organização geral não pode ser diferente de outros. Por isso que a gente teve lá na nossa aula 3 como montar métodos. E eu falei para vocês do método de atendimento, do método de vendas, do método do marketing. E tudo isso é importante, é extremamente relevante. A gente precisa ter toda uma cultura organizacional. A gente precisa ter processos. Uma empresa sem processos, ela não sobrevive. Então, os funcionários eles têm que entender quais são os processos e qual a importância desses processos, e eles precisam desempenhar esses processos também. Porque quando você tem um processo, você sabe que você está fazendo certo ou errado. Quando não tem um processo, de repente o funcionário faz algo que ele não sabia que era errado e você vai lá e briga com ele. Por que você fez isso? Ele falou, não sabia que não podia fazer. Então ele fica se sentindo acuado, ele fica com medo de fazer as coisas. Por isso que quando a gente tem processos, você dá mais liberdade, dá mais autonomia para ele. E ele sabe que ele está fazendo certo na maioria das vezes e dificilmente você vai reclamar com ele, tá? Aí outro ponto, esse da reclamação, extremamente importante. Evite reclamar, evite brigar com esse funcionário, principalmente na frente de outros funcionários ou outros clientes. Tá? Quando você tiver que dar uma bronca ou algo assim, chame esse funcionário de canto, chame ele numa sala e converse com ele. E nunca dê uma bronca no sentido de brigar. Sempre aquela vamos dizer assim, crítica construtiva. Fale para ele, você fez algo que não foi bem. E reclamaram disso. Eu sugiro para você que você faça a partir de agora dessa maneira, porque dessa maneira talvez as pessoas não vão reclamar. Então sempre quando você vai falar algo ruim, tente colocar algo bom, o que ele pode fazer para poder corrigir. E não só aponte o dedo para ele e fale, você fez isso e está errado e está de castigo. Isso não vai dar certo, porque ele vai perder, você perde credibilidade com ele e ele vai ficar desmotivado também. E aí eu separei aqui para vocês
5 motivos de falta de engajamento da equipe. O que é falta de engajamento da equipe? Porque a equipe ela não está junto, porque os nossos funcionários e todos os stakeholders, quais são eles? Os funcionários, os clientes, os parceiros e os fornecedores. Porque uma equipe ou os stakeholders não estão motivados e porque eles não estão engajados. O primeiro é falta de clareza do propósito da empresa. Qual é o propósito da empresa? Uma empresa ela precisa ter um propósito. Uma empresa ela precisa saber o porquê ela está no mundo. É para ajudar as pessoas? É para contribuir para a saúde das pessoas? É para melhorar o desempenho das pessoas? É para melhorar as dores? É para ter um local que essa pessoa ela tenha para se desestressar? Talvez para ajudar a cidade a ser uma cidade melhor, uma cidade mais ativa. A gente precisa ter um propósito. E o propósito, ele acaba sendo frágil quando o seu único propósito é ganhar dinheiro. Qual é o meu propósito? Eu quero ganhar dinheiro, pagar as contas e viajar no final do ano, trocar de carro, trocar de casa. Se você tem esse propósito, é muito frágil e isso vai fazer sua equipe não estar enganjada. Tá? Então tenha propósitos. Saiba o porquê você está nesse mundo e como você pode contribuir para ele. E passe isso, transmita isso para a sua equipe. Para os seus fornecedores, parceiros, para os funcionários e para os clientes. Porque quando você tem um propósito, a equipe ela se une, a equipe ela se transforma no que a gente chama de família. Eu já vou falar um pouco mais da importância dessa equipe ela se entender como uma família. O segundo é desalinhamento de valores. Por exemplo, você tem um valor que é respeitar as pessoas e de repente você tem um funcionário que não respeita as pessoas. E o que vai acontecer? Esse desalinhamento de valores vai fazer com que esse funcionário não esteja enganjado na sua equipe. Então é importante que você tenha funcionários que tenham os mesmos valores que você. E se esse funcionário não conhece os seus valores, você tem que falar para eles. O nosso valor é humildade, simplicidade, o nosso valor é respeito, o nosso valor é sempre entregar o nosso melhor, independente da pessoa, é sempre trabalhar com a mesma qualidade, é entregar experiências únicas. Então, quais são os seus valores? Você tem que transmitir isso e as pessoas elas têm que ter esses valores também dentro da sua empresa. Terceiro ponto é uma liderança frágil ou pouco qualificada. Se você é o líder, o único líder da sua empresa, e talvez você não tem o papel de controlar e não sabe comandar, não sabe ser líder, né, dessas pessoas, e tem talvez pouca qualificação para isso, o que eu recomendo para você é que você contrate alguém para que faça esse processo. Você precisa ter uma liderança forte dentro da sua empresa. Você precisa ter uma liderança qualificada. Você precisa ter uma liderança que os funcionários respeitam. A partir do momento que você é frágil, ou que a sua liderança é frágil ou pouco qualificada, você perde com isso. Uma coisa que eu sempre falo é: não contrate aquele funcionário que dá as melhores aulas. Talvez é o funcionário que nunca faltou, é o funcionário que dá muita aula, é o funcionário que sempre está na academia, não falta em nenhuma reunião. E de repente você fala: não, é esse funcionário que eu vou contratar para ser o meu líder, para ser o meu coordenador. Aí entrou o seu erro, porque será que ele é bom como líder? Talvez ele é bom lá dentro da sala de aula, dando aula, e como líder ele não vai ser bom. Então evite de contratar pessoas que têm características muito técnicas, mas têm poucas características de liderança. Você precisa ter um líder dentro da sua empresa. Isso é extremamente importante. Sem líder, você perde com isso. E principalmente assim, vamos pensar você que tem várias obrigações. Você tem que pagar conta, ir no banco, você tem que contratar, mandar embora, organizar a academia, ir atrás de fornecedor, ir atrás de parceiro. Você faz tudo. E ainda é o líder. Se você conseguir, tente colocar outra pessoa, um coordenador, um gestor, um gerente na sua academia para fazer esse papel de liderança. E tem que ser uma pessoa forte e uma pessoa qualificada para isso, tá? O quarto processo, na verdade, o quarto ponto são processos inexistentes ou insuficientes. Então, é aquilo que eu comentei um pouquinho atrás. É o cara não entender o que ele tem que fazer, qual é a sequência. É a nossa aula número 3. Qual é o método que ele tem que seguir? Qual é a sequência de atendimento? Como ele tem que montar um treino? Como ele tem que se comportar em frente aos funcionários, em frente aos clientes? O que ele tem que fazer quando um cliente reclamar? O que ele tem que fazer quando quebrar alguma coisa? Então, a gente tem que ter processo, e método bem organizado. Sem método, uma empresa praticamente não existe. E sem método vai fazer com que os seus stakeholders não
fiquem enganjados dentro da sua empresa, porque ele não entende qual que é o processo. E o quinto ponto, é uma gestão amadora baseada em opiniões. O que seria uma gestão amadora baseada em opiniões? É uma gestão que, assim, você acha que está indo tudo bem? Está indo tudo bem, então vou continuar assim. Aí sua mãe fala para você, nossa filha, a academia tá bonita, tá cheia de aluno, legal. Então, tipo assim, você acha que sua mãe falou isso e vai continuar fazendo tudo igual, né? E eu já falo para você que não. A sua gestão não pode ser amadora, a sua gestão não pode ser baseada em opiniões. A sua gestão tem que ser baseada em métricas, em números. Tá aumentando o número de aluno? Beleza, continua fazendo o que tá. Não tá aumentando? Muda, tem que fazer outra coisa. Você está conseguindo ter mais faturamento? Ótimo. O seu faturamento não está aumentando? Muda. Os seus clientes estão elogiando os seus funcionários? Beleza, eles estão trabalhando bem. Se os seus clientes estão vindo com um papel de reclamação, e eu recomendo que você tenha dentro da sua academia uma caixinha de sugestões, para que seu cliente coloque a sugestão e a reclamação. Se está vindo reclamação, isso é uma métrica, é o jeito que eu estou medindo, mesmo que seja qualitativo. Se está vindo reclamação, você tem que passar isso para o seu funcionário e falar para ele qual é a sugestão dele melhorar também. Então a gestão ela tem que ser forte, tem que ser eficiente e ela tem que ser baseada em métricas e não pode ser baseada em opiniões. Esses 5 fatores são os fatores que fazem a sua empresa ter pouco engajamento dos stakeholders, principalmente dos funcionários, mas clientes, fornecedores e parceiros também. E aí quando a gente entra nos parceiros, fugindo um pouco dos funcionários, que eu já falei bastante, eu acho que eu já dei bastante dicas legais, os parceiros, é importante que você tenha diversos parceiros. Quais parceiros você tem que ter? Você tem que ter parceiros nutricionistas, fisioterapeutas, e esses parceiros eles vão ser relevantes porque você pode mandar cliente para ele, ele pode mandar cliente para você, dos dois lados. Um parceiro que você tem que ter na sua cidade são médicos, principalmente médicos cardiologistas, médicos que cuidam de algumas doenças específicas, médicos que cuidam de idosos, médicos ortopedistas. Esses médicos, todos eles, em sua maioria, eles recomendam que as pessoas façam exercícios físicos para poder melhorar alguma doença, alguma dor ou algo que ele tem. E quando você tem ele de parceiro, a tendência é que ele indique a sua academia, que ele indique você como personal ou algo assim. Então tenha parceiro. Assim como você também tiver clientes que podem estar apresentando algum problema cardíaco ou estão com falta de ar, algo assim, você vai indicar para esse médico e vai mandar para o médico. É importante que essa parceria seja bem forte, porque essa troca de clientes, ela vai ajudar bastante vocês. Além disso, é importante que você tenha parceria com lojas de suplementos, lojas de produtos naturais, lojas de materiais esportivos, lojas de roupas fitness. Então, todo esse tipo de parceria é importante. Além dessas parcerias que são trocas de clientes, você pode ter parcerias com empresas que vão fornecer funcionários para vocês como cliente. Em que sentido? Talvez você tenha uma fábrica perto da sua empresa que tem 150 funcionários. Vai lá nessa fábrica e faz uma parceria com ela. E você vai sugerir o seguinte, eu posso, quando você tiver o aniversário da empresa, tiver um evento, eu posso mandar minha professora de Zumba aqui, ou mesmo eu venho aqui com aula de funcional para poder fazer uma animação, para poder gerar uma diversão aqui para vocês nesse evento. Ou mesmo eu posso vir aqui e dar uma palestra para vocês sobre a importância do exercício físico para quem trabalha, para manter a qualidade no trabalho. Então você dá esse tipo de coisas para a empresa, além disso você dá um desconto para os funcionários. Se sua mensalidade é 80, 90 reais, você faz por 60 reais para o funcionário, pode ser mais ou menos isso. E aí o que acontece? É só esse funcionário apresentar o crachá no momento da matrícula que ele vai ter um desconto. E aí você faz essa parceria, entra dentro da empresa, divulga no momento do almoço, algum momento que está todo mundo reunido, coloca panfletos e banners dentro dessa empresa, nos locais adequados, e aí você vai fazer esses funcionários começar a vir para sua academia. De verdade, uma das academias que eu fazia a assessoria, essa academia tinha em torno de 400 alunos. Um pouquinho mais de 150 alunos, quase a metade dos alunos,
eram de parcerias com esse tipo de empresa. Então a gente consegue muitos alunos. Praticamente a gente dobrou o número de alunos depois que a gente começou a fazer esse tipo de parceria. Então quais empresas você pode fazer parceria? Tanto empresas do nosso ramo, do ramo da saúde, como empresas que não são do ramo da saúde, mas que podem fazer essa troca entre você entregar conhecimento, entregar aulas, entregar animação e eles entregar os funcionários para vocês. Inclusive as empresas gostam disso, porque um funcionário que treina, ele tem muito mais produtividade no trabalho. Tá? Então, parceria, muito importante. Entra tudo dentro da sua gestão de equipe. Lembra, como enganjar, você tem que ter propósito, valores, uma gestão eficiente, você tem que pensar em todos aqueles 5 processos de engajamento. Clientes, não preciso nem falar, né? Você tem que tratar os clientes da melhor maneira possível. Clientes aqui, para você ter uma boa gestão deles, primeiro ponto e o principal ponto, entregue sempre mais do que ele comprou. Se ele comprou fazer academia, ter resultado e fazer aula, sempre entregue mais, sempre mais. Faça de vez em quando festas, confraternizações, coloque aulas novas, dê brindes, chame ele para eventos, faça palestras dentro da academia e chame ele para ele participar gratuitamente. Então, pense em vários processos, e aí eu falei para vocês, se eu não me engano, lá na aula de gestão de tempos, quais processos, quais eventos a gente pode fazer. Pense em tudo que a gente pode fazer para agregar cada vez mais valor para esse cliente. Esse cliente, ele entrou imaginando que ele ia ser atendido de uma forma. Cara, atenda muito, 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 muito mais alto, muito melhor do que aquilo que ele está imaginando. Ele achou que ia ter um resultado, entregue muito mais resultado. Sempre entregue mais. Cliente, ele quer ter resultado, mas muito mais ele quer ser companheiro, ele quer ter amigos, ele quer esse processo humano. Então seja humano, né? Você tem que ter muito humanismo dentro do seu trabalho, dentro do seu atendimento. Então ensine isso para seus funcionários. Esse é um valor da sua empresa, esse é um propósito da sua empresa. Entregue isso para que seus funcionários consigam entregar para os clientes também, tá? Quando você entrega, vamos imaginar que a mensalidade da sua academia é R$80, você tem que entregar um processo que o cliente acha que aquele processo custa 150. Então, se o cliente entender que, nossa, isso aqui que ele está me entregando, ele podia cobrar R$150 de mim que eu ia pagar, mas ele cobra só 80, então está muito barato. Então, quando você entrega algo a mais e muita coisa a mais, a tendência é que seu cliente acha barato. E aí, quando você subir sua mensalidade para 90, para 100, ele vai continuar achando barato, porque ele acha que custa 150. Então, sempre a gente tem que dar esse entendimento. Sempre eu tenho que fazer meu cliente entender. O psicológico dele tem que pensar que aquilo lá que ele está pagando é barato, porque custa muito mais caro. E aí, o final, os nossos fornecedores. Qual a importância da gente ter bons fornecedores? A gente precisa ter fornecedor, por exemplo, que conserta esteira, que conserta máquina. Eu preciso ter um alinhamento bom para ele, porque quando o cara ele gosta de estar comigo, ele gosta de vir na minha academia, eu pago ele em dia, ele vem aqui, toma um cafezinho, eu chamo ele para conversar, a gente cria uma intimidade, uma amizade com os meus fornecedores. A tendência é que sim, quebrou a esteira, quebrou a esteira, ele dá um jeito, ele vai sair da casa dele, ele vai desmarcar às vezes algum outro compromisso que ele pode desmarcar, ele vai vir arrumar a esteira. Agora, quando o fornecedor, por exemplo, que conserta a esteira, ele não gosta de vir ali, você atrasa o pagamento, ele tem dificuldade de estar ali com você, a tendência é que quebrou a esteira, ele vai demorar 3 dias, 4 dias para chegar. E você que é dono de academia ou pretende abrir uma academia, sabe o quão difícil é isso, de você estar com o equipamento quebrado e o nosso fornecedor, o nosso assistente demora bastante tempo para vir. Além disso, tenha bons fornecedores, crie bons relacionamentos. Por exemplo, se você quiser colocar roupa fitness para vender dentro da sua academia, tenha bom relacionamento com esse pessoal, porque a tendência é que ele possa te passar roupas para você pagar depois que vender, ele possa te dar um brinde, ele fala, esse mês eu vou te dar 5 blusinhas para você sortear para todo mundo que comprar roupa. E aí o que vai acontecer? A pessoa compra roupa, ela ganha um cupom para ganhar uma blusinha, uma calça leg, uma coisa assim. E a tendência é que ela queira comprar mais roupa, porque quanto mais roupa ela comprar,
Cada peça ela ganha um cupom e ela vai querer comprar mais roupa e você acaba vendendo mais roupa. Isso porque você tem um bom alinhamento com o seu fornecedor. Então, fornecedor é uma parte importante dos nossos stakeholders e da nossa equipe. É importante que a gente tenha alinhamento com eles. Sem contar que os fornecedores eles podem ser nossos vendedores também, assim como os parceiros. Um fornecedor, ele pode falar bem da nossa empresa para outras pessoas. Muitas vezes o fornecedor, que ele conserta a nossa esteira, ele vai em outra academia consertar a esteira da outra academia também. Fornecedor que vende um equipamento para a gente ou um produto para a gente também faz isso com outra academia. E a tendência é que ele fale bem da sua academia para outra academia. E o que vai acontecer? Funcionários bons daquela academia, que algum dia saírem de lá, vão querer procurar você. Até os alunos vão ficar sabendo que o processo da sua academia é bom. Então é importante que você crie toda essa organização dentro da sua academia. E tudo isso para quê? Tudo isso, todos esses stakeholders, todos esses parceiros, funcionários, clientes e fornecedores, eles têm que fazer parte do que a gente chama de uma tribo. Você tem que criar uma tribo dentro da sua academia. Uma tribo é a mesma coisa que uma família, mas uma tribo é algo que a pessoa ela quer fazer parte. Né? É algo que talvez vai além de uma família até. Os processos da família de amor, de confiança são os mesmos, só que é algo que a pessoa ela quer estar junto. Por exemplo, a gente tem tribo de grupo de jovens nas igrejas, que eles sempre estão juntos, andando para os shoppings e etc, e nos locais. A gente tem a tribo do iPhone, talvez, as pessoas que gostam de comprar iPhone. É uma tribo, o cara não deixa de comprar iPhone depois que ele começa a utilizar e gosta do processo, né? A gente tem a tribo da Smart Fit. Quem conhece a Smart Fit, o cara que gostou da Smart Fit, ele não vai abandonar ali mais, porque isso ali gerou uma tribo. Então imagine como você pode gerar tribos, como você pode gerar adeptos da sua empresa, que são pessoas que não querem te abandonar. Porque quando você gera uma tribo, independente desses pontos aqui, as pessoas dessa tribo, quando elas não querem o produto, elas não querem, por exemplo, funcionário não quer estar ali para ganhar dinheiro. Cliente não quer estar ali para ter resultado. Parceiro não quer estar ali para poder só ganhar alguma coisa. E o fornecedor não quer estar ali só para querer ganhar dinheiro. Eles estão ali porque eles querem você, eles querem a sua empresa. Eles não querem o seu produto, eles querem estar juntos. Tá? Tente criar tribo, porque quando você cria tribo, cara, de verdade, essa tribo ela se instala e isso não se desforma nunca mais. Você tem muita evolução com tudo isso, beleza? Acho que esses eram os pontos da nossa aula de hoje. Espero que realmente, cara, de verdade, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Espero que eu consiga ter te ajudado a melhorar a gestão da sua academia. Não esqueça de entrar no nosso site lá, cursos.vibelab.com.br e ver nosso evento que vai acontecer em abril e também ver outros cursos que a gente tem em várias cidades. Antes de acabar, e que bom que você ficou até aqui, porque eu tenho certeza que tem pessoas que não assistiram a terceira aula, a quarta aula e não chegaram na quinta e talvez mesmo na sexta aula não chegaram até o final. E isso vai valer só para você. Eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero fazer uma proposta que é irrecusável. Eu tenho 50 mil reais que desde o ano passado eu deixei guardado para fazer um investimento em academias. Eu tinha até algumas academias em vista, mas o que eu quero? Eu quero investir em até 10 academias, esses 50 mil reais. Isso não quer dizer que eu investir 5 mil em cada academia. Pode ser que uma academia eu invista 20 mil e na outra 2 mil. O que eu quero, você que chegou até esse final, você me mande uma proposta do que você tem de ideia para fazer. Eu tenho ideia de melhorar isso, eu preciso melhorar isso. E aí eu quero que você me passe quantos alunos você tem hoje, qual é o seu faturamento total hoje e os gastos. Eu quero que você me passe esses 3 pontos. E eu quero que você, aliás, me passe isso dos últimos 6 meses da sua academia. Vai lá no seu sistema e me passe isso. E a partir daí, você vai me falar o que você quer modificar, o que você quer melhorar no marketing, na gestão, na própria estrutura da academia, o que você acha que tem que melhorar e precisa melhorar.
e passe para mim qual é a previsão de aumento que você tem. Olha, eu tenho uma previsão que se a gente conseguir fazer isso, de aumentar o faturamento em tanto, aumentar o número de alunos em tanto, e aumentar os meus lucros em tanto e diminuir meus gastos em tanto, e tudo isso. Me passe isso e me fale o valor que você precisa. A partir daí eu vou analisar e a gente vai sentar depois e negociar e chegar num ponto como eu posso ajudar você, tá? Então esse é um presente, na verdade é algo que, tipo, com certeza eu quero ajudar muito a sua academia, eu quero fazer parte desse processo, isso vai me ajudar também em crescimento profissional e lógico que depois a gente vai ter algum crescimento junto com os lucros e etc, mas a ideia principal é a gente ter esse investimento e contribuir, tanto eu contribuir para vocês como vocês contribuírem para mim. Então, muito obrigado você que veio até aqui, mande para mim isso tudo resumido e eu vou deixar aberto para vocês esse prazo até o dia, vamos pensar, hoje é dia 5, eu vou colocar até o dia 15 de fevereiro para você me mandar tudo isso, então até o dia 15 eu fecho. Depois do dia 15 eu não vou abrir mais, inclusive depois esse vídeo pode ser que eu passe para outras pessoas e esse finalzinho eu vou cortar daí, beleza? Muito obrigado então, quem me acompanhou até agora e vamos lá pro alto e avante. Valeu, pessoal!